Pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Leandro Cordioli. Venho fazendo uma série de vídeos para aquelas pessoas que são interessadas em estudar filosofia, mas não sabem por onde começar. Eu estou gravando esse vídeo porque essa é uma pergunta recorrente nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Leandro Cordioli. Muitos de vocês são autodidatas, outros procuram cursos sobre filosofia na internet, e no primeiro vídeo dessa série, eu expliquei para vocês o que é filosofia e como estudar a filosofia. Inclusive destaquei que filosofia não necessariamente é estudar livros. Alguns filósofos, por exemplo, Sócrates na antiga Grécia, negava-se a escrever a filosofia, ou seja, a gente não tem uma obra escrita de Sócrates nos dias de hoje. Então, o primeiro ponto é que alguns, como eu expliquei naquele vídeo, confundem o estudo da filosofia com a leitura de livros. Filosofia vai mais além do que isso. Se você quiser saber o que é filosofia, confira esse vídeo que eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Contudo, evidentemente, os livros podem ser uma boa introdução para a filosofia, como eu disse para vocês naquele vídeo. Então, nesse vídeo específico, o que eu vou abordar é, primeiramente, livros extremamente introdutórios para aqueles que não têm nenhuma noção de filosofia ou mesmo querem saber se tem uma vocação de filosofia. Segundo, vou mostrar diversas abordagens que tem na filosofia de como estudá-las. Terceiro, e vou fazer isso através da apresentação de bibliografias recomendadas. As edições que eu estou aqui eu já recomendo, ou seja, se eu mostrar aqui, você pode comprar essa edição mesmo. E quarto, eu vou passar desde um caminho introdutório de obras que não são exatamente filosóficas, como o objetivo desse vídeo é pegar mesmo uma pessoa de 14, 15 anos, ou até com mais idade, mas que não tem nenhuma noção de filosofia, eu vou passar por obras que fazem uma aproximação à filosofia e depois vou indicar livros que são exatamente da filosofia, inclusive passando pela Grécia, pela Idade Média, pelo Iluminismo e nos dias de hoje. Então, acompanhe esse vídeo até o final, que você vai ver como estudar filosofia através de livros e as respectivas indicações bibliográficas para que você hoje mesmo comece a estudar filosofia. Certamente algumas dessas obras você não deve conhecer. No final do vídeo, como prometido, vou trazer um filósofo atual que aborda questões atuais de uma forma muito interessante. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para ser avisado dos futuros vídeos que eu devo subir a respeito da filosofia, teorias da justiça e teorias éticas. Sem mais demoras, eu gostaria de começar por aquele que é provavelmente o mais tradicional livro que introduziu mais pessoas na filosofia. Quem é que não leu O Mundo de Sofia? É um romance para adolescentes, mas pessoas de idade. Esse exemplar mesmo eu não encontrei onde estava o meu. Peguei esse exemplar na casa do meu pai, que é o que meu pai leu, mas mesmo pessoas com mais idade podem ler também. E é um romance que vai falar a respeito do contato de uma menina que tem com um professor, e a Sofia, e ela vai ser apresentada esse mundo da filosofia, e o romance é interessante porque cada parte do romance um filósofo é introduzido, e você vai sendo introduzido nas ideias e nos problemas que cada um desses filósofos na história da humanidade enfrentaram. Então, é um ingresso, é uma porta de entrada para a filosofia, em que pese ser um romance não muito antigo. O autor é Jostein Gaarder, o título da obra é O Mundo de Sofia, romance de histórias da filosofia, e certamente você consegue encontrar em sebos, provavelmente como já é um romance antigo, tem disponível também no seu formato digital, gratuitamente na internet, mas você consegue, se você não tem nenhuma noção de filosofia e quer saber se tem algum gosto e quer fazer uma visão geral histórica, através de um romance você consegue fazer essa introdução. Esse foi um dos livros que eu li na minha adolescência e que despertou esse interesse pela filosofia. Então, se você estiver lendo esse livro, você ainda não está estudando exatamente filosofia, mas certamente ele é uma grande porta de entrada para estudos mais profundos de filosofia. Aliás, posso adiantar para vocês que o estudo da filosofia é um projeto de uma vida inteira. Mesmo ler a obra de Platão, ou apenas a obra de Aristóteles, ou apenas a Suma Teológica, por exemplo, esta última, tem 9 volumes. Isso quer dizer, são trabalhos que você vai ler uma vez, ler outra vez, reler, em alguns pontos, ler novamente, e sempre vai aprender alguma coisa com esses trabalhos. Logo, uma obra dessas, que é uma obra ficcional, é um romance, mas que apresenta os principais problemas de cada um desses autores,
pode te situar na filosofia e despertar o teu interesse. Se você não sabe se tem interesse por filosofia, fica aqui a sugestão, O Mundo de Sofia. Por outro lado, eu vou apresentar uma obra aqui também atual de William Wishdell, e é uma introdução à filosofia de um modo um tanto diferente, porque nessa obra, que é chamada A Escada dos Fundos da Filosofia, a vida cotidiana e o pensamento de 34 grandes filósofos, o professor William, ele vai fazer uma abordagem não exatamente da filosofia, mas da vida e das curiosidades de vida de cada um dos filósofos. É uma forma também de começar a despertar o interesse pela filosofia. Se você não leu ainda essa obra, sugiro que leia, ainda que você seja filósofo, porque é uma obra muito leve de ser lida. Hoje em dia, ainda quando eu vou conversar a respeito de algum filósofo que eu não conheço muito, eu busco o capítulo desse filósofo e vou ver algumas curiosidades de vida e às vezes até algumas noções sobre as ideias que eles estudaram. Por exemplo, nesse ano, Tomás de Aquino completou 800 anos e houve também o aniversário, se eu não me engano, de 300 anos de Kant. Esses dois filósofos eu fui consultar nessa obra porque eu gravei alguns vídeos com alguns convidados que eram especialistas nesses filósofos a respeito da vida deles. E aqui tem vários detalhes curiosos. Por exemplo, da vida de Kant, que nasceu numa cidade e nunca saiu dessa cidade, conheceu o mundo todo a partir dessa cidade mesmo, e ele é um grande filósofo iluminista. E outra curiosidade é que ele era tão minudente com as coisas e tão preciso com as coisas que o pessoal da cidade acertava o relógio a partir dele, ou seja, sabia que quando ele saía de casa era determinado horário. Então, não é uma obra exatamente de filosofia, mas pode despertar em você também o interesse pela filosofia e o interesse pela vida dos filósofos. Aliás, muito possivelmente você pode encontrar algum que você se identifique, porque muitas vezes a gente idealiza a vida desses filósofos e quando a gente vai ver, eles são pessoas de carne e osso, assim como você e como eu, e a única diferença, muitas vezes, que levou eles a entrar para a posteridade como grandes pensadores foi a dedicação e o esforço que eles fizeram à filosofia. Fica a recomendação também, A Escada dos Fundos da Filosofia, para aqueles que já estudaram filosofia, mas querem saber um pouquinho sobre a vida dos filósofos, e para aqueles que querem ingressar de uma maneira não tão profunda nesse universo da filosofia. É uma coleção de biografias de 34 filósofos, cobre boa parte da filosofia. Finalmente, essas são obras introdutórias que não são exatamente de filosofia, mas ainda mesmo para quem está se aproximando da filosofia, existe um outro tipo de obra que também não é exatamente filosofia, mas que ela faz alguma aproximação ao filósofo ou à filosofia, apresentando as suas ideias, nem a sua vida, nem as suas ideias a partir de um romance, mas ela começa a abordar e começa a fazer um resumo das circunstâncias, das ideias e dos problemas desses filósofos, ou melhor, dos problemas que esses filósofos enfrentaram em seu tempo e das respostas que eles apresentaram. Eu, particularmente, comecei com essa série do Galbraith, que quando eu era criança ainda, era transmitida na televisão, acho que um programa da BBC gravou todo esse livro aqui, A Era da Incerteza, História das Ideias Econômicas e Suas Consequências. E eu me apaixonei pela economia, só que o que acontece? Aqui não é exatamente economia que ele vai falar da filosofia da economia. Por exemplo, vai falar de Adam Smith, de Marx, e vai falar de muitos outros pensadores que formaram nosso ideário contemporâneo a partir dessa filosofia da economia. Eu digo, não é exatamente economia, porque eu mesmo, depois que me formei em Direito, fui buscar fazer o vestibular para economia, porque achava que era muito disso aqui. Em realidade, hoje em dia, ciências econômicas têm muito mais a ver com matemática do que a própria filosofia da economia. E a vantagem desse livro, que ele é um livro introdutório, vai te dar várias noções a respeito desses filósofos da economia, é tipo um manual e você pode se aproximar da filosofia a partir de manuais que fazem esse relato da filosofia de modo histórico. Existem diversos, estou te apresentando um, foi o que eu me iniciei a me interessar por filosofia. Inclusive, há uma série da BBC gravada a respeito desse livro, que se encontra disponível provavelmente no YouTube. A Era da Incerteza é o título da série também, e a partir de então você vai poder ver se tem interesse na filosofia. Mas é só para uma ideia assim, de uma outra forma de aproximação da filosofia, e esse é um exemplo, não é o único manual que existe. Existem diversos manuais, aliás, não coloquei aqui na mesa, mas além de manuais, existem também dicionários de filosofia, e muitas vezes eles podem te ajudar a fazer
uma aproximação à filosofia ou mesmo compreender as ideias daquele autor que você quer estudar, ver se você tem alguma afinidade com ele, o contexto de vida e os problemas que ele enfrenta, para então partir para a leitura desse autor. E essa obra aqui faz uma visão geral e histórica da filosofia da economia. Bom, passando para o próximo livro, e todos esses são livros que eu indico, mas também exemplos de modalidade de como se aproximar e como começar a estudar filosofia. Essa obra aqui, que é excelente também, todos os livros que eu estou apresentando estão em português e são de fácil aquisição, seja através da internet ou através da livraria, mas você pode encontrar tanto na Amazon quanto em outros sites da internet, sebos, que hoje em dia vendem pela internet, você vai encontrar eles por um preço razoável, muitas vezes, como são livros alguns antigos, com uma versão digital disponível gratuitamente na internet. Esse que eu vou falar para vocês é de um filósofo extremamente famoso, que faz uma introdução a Tomás de Aquino e a outros pensadores, e nesse caso específico foi um dos livros que eu li dele, Etienne Gilson. E essa obra é Introdução às Artes do Belo, o que é filosofar sobre a arte. Então, aqui é uma outra forma de se aproximar da filosofia, já é um livro, diria eu, quase filosófico, a respeito da filosofia da arte ou a respeito da filosofia do belo. O belo, assim como o bem e a verdade, são alguns dos temas que a filosofia busca estudar, e Etienne Gilson escreveu essa maravilhosa obra a respeito da filosofia do belo, e você vai ter outras obras a respeito de outros temas também introdutórias. E esse fica recomendado, altamente recomendado, aliás, qualquer livro do Etienne Gilson fica altamente recomendado, são de fácil leitura, são livros que são escritos de uma maneira leve e didática, e você que quer se aproximar da filosofia e quer estudar, por exemplo, o que é o belo, que tem muita similaridade com o que é o bem, não é de graça que hoje em dia há um ceticismo a respeito do belo, porque muitos pensam que não existe nem bem objetivo e nem belo objetivo. Muitos, e os meus alunos eram assim quando entravam na faculdade do Direito, pensavam que certo e errado cada um tem as suas próprias noções, e da mesma forma o que é bonito e é feio. Muitos pensam que cada um acha o que é bonito e é feio e tem as suas próprias noções. Será que existe um bem objetivo e verdadeiro e um belo objetivo e verdadeiro? Essa é uma das perguntas que o Etienne Gilson vai buscar responder nesse livro, que é altamente recomendável, acessível para quem quer começar a estudar filosofia e certamente é um raciocínio que pode ser estendido também para a ética, que é a ciência a respeito do bem. Então, mais uma forma e mais um exemplo de se estudar a filosofia, que é através de manuais acessíveis, escritos em uma linguagem acessível, e esse é um exemplo que você pode se aproximar da filosofia. E eu chamo a atenção que para esses livros que eu mostrei até agora, você não precisa de um tutor, de um mentor ou de alguém para dialogar. Se você ler, você já vai conseguir reter alguma coisa e vai começar a despertar o seu interesse pela filosofia. Bom, o próximo livro agora, nós vamos voltar a 2.800 anos atrás, e também uma outra forma de começar a despertar o interesse pela filosofia. Esse livro não é sobre filosofia, mas eu tive que trazer ele para fazer uma distinção entre a mitologia, a tragédia e a filosofia. É um livro extremamente interessante, é um livro que toca a respeito das questões humanas, ou seja, a respeito da felicidade e de como o ser humano deve viver a sua vida para viver uma vida feliz, mas é um livro a respeito de mitologia. É Os Trabalhos e os Dias de Hesíodo. Nós temos uma versão em português disponível de uma maneira muito barata para ser adquirida das livrarias da internet. Ela é uma excelente tradução bilíngue. De um lado, vou mostrar aqui para vocês, vamos ver se pega aqui, é grego e de outro lado é português. Então, é uma obra interessantíssima. A linguagem do português, ela é um pouco rebuscada, eu até vou pegar o comecinho dela, porque nos interessa para distinguir o que seja a mitologia da tragédia e da filosofia, e vou ler apenas o primeiro parágrafo aqui para vocês terem ideia. Musas pieias, que gloriais com vossos hinos vinde, dizei Zeus, vosso pai Eniando,
Por ele mortais igualmente desafamados e afamados, notos e ignotos, são por graça do grande Zeus. Pois fácil torna forte e fácil o forte enfraquece. Fácil o abrilhante obscurece e o obscuro abrilhanta. Fácil o oblíquo apruma e o arrogante verga. Zeus, altissonante, que altíssimos palácios habita, ouve, vê, compreende e com justiça endireita sentenças. Tu, eu, a Perses, verdades quero contar. Então, qual é a ideia de Hesíodo que ele está para a Grécia Antiga, assim como Homero, que escreveu Ilíada e Odisseia? Hesíodo, também um dos grandes fundadores da mitologia grega, havia sofrido uma injustiça por parte do irmão que havia corrompido os reis com presentes, e os reis, na época, haviam pendido numa causa em favor do irmão dele, Perses. Logo, ele pede inspiração divina a Zeus, para as musas, a fim de que Zeus ensine a ele, através das musas, como os homens devem viver as suas próprias vidas para serem afamados, fortes, ricos e gloriosos. Ou seja, ter uma vida próspera em termos de bens aqui da terra. E uma das conclusões que o Hesíodo vai chegar, como vocês viram aqui, é que o homem deve ser justo para ganhar os favores dos deuses, ou pelo menos de Zeus. Zeus espera a justiça dos homens. Platão vai criticar gravemente, fortemente, essa tese, vai colocá-la em xeque na República, porque ele diz muitas vezes os maus prosperam e a juventude que é criada com as ideias de Hesíodo começa a acreditar que a justiça não existe. De qualquer forma, esse livro aqui, ele não é um livro sobre filosofia, é um livro sobre mitologia. Por quê? Porque Hesíodo não é o autor das ideias que estão retratadas nessa obra, na medida que ele pede uma inspiração divina, ou para reproduzir oralmente em termos diversos essa obra, que depois foi retratada de forma escrita. Ou melhor, o autor dessa obra, Os Trabalhos e os Dias, é Zeus, que transmitiu para Hesíodo através das musas. Então, o homem aqui ainda habita um cosmos de conhecimento em que ele não é o centro da capacidade de conhecer. Na verdade, ele entende que conhece através da inspiração divina. Há uma necessidade de um ato de fé aqui. Ele deve crer nas musas e crer em Zeus para viver uma vida conforme ele propõe nessa obra aqui. Contudo, é certamente uma obra inspiradora, por exemplo, para Aristóteles, um filósofo já grego, que no começo da Ética Nicômaco cita Hesíodo nesse trabalho dizendo: aqueles que sabem o que é bom e agem de forma boa são perfeitos. Aqueles que não sabem o que é bom, mas escutam os bons conselhos, ainda têm alguma utilidade. Agora, quem não sabe o que é bom, nem escuta o bom conselho, este é um inútil. E isso é dito nessa obra, Os Trabalhos e os Dias, por Hesíodo, e é retratado na Ética Nicômaco, livro 1 de Aristóteles. Então, fica uma recomendação de leitura. É um livro a respeito da mitologia, não vai falar sobre Zeus, mas vai falar sobre o que Zeus espera dos homens para que eles vivam felizes. Como eles devem viver para serem agraciados pelos deuses com bens aqui na face da terra. E é certamente um dos nortes fundadores do pensamento grego, primeiramente a partir da mitologia. Então, em que pese não ser um livro de filosofia, fica altamente recomendado. Claro, a linguagem é um pouco mais rebuscada, porque foi escrito em versos. Primeiramente era repetido oralmente, só depois, mais tardiamente, acho que por 600, 500 anos antes de Cristo, ele passou a ser escrito na língua grega. Mas antigamente, o que formava o pensamento grego eram os rapsódios, que assim como a Ilíada e a Odisseia, eram repetidas para os jovens através de versos, né? Não eram textos escritos. Somente a partir de 600, 500 anos antes de Cristo que passou a se adotar a escrita na Grécia. O próximo livro, ele também é um livro de um grego. Não é exatamente filosofia, mas ele está a meio passo da mitologia para a filosofia. Esse livro aqui é um clássico, na verdade integra uma trilogia, se chama Antígona e o autor é Sófocles. Sófocles ele foi um grande campeão dos concursos de tragédias que haviam na Grécia Antiga e ele escreveu diversas obras, entre elas essa trilogia que é Édipo Rei, que fala do complexo de Édipo, por exemplo, que depois foi explorado por Freud, depois Édipo em Colono e finalmente Antígona,
que era a filha do Édipo. E é uma tragédia que se sucede após a guerra em Troia, pelo trono de Troia, onde os dois filhos de Édipo, irmãos de Antígona, faleceram lutando pelo trono, Etéocles e Polinice. Essa obra é maravilhosa, é uma das obras que se entende que seja o divisor de água, é a certidão de nascimento do justnaturalismo. Muitos dos autores, quando vão falar a respeito de direito natural e de que o direito deve ser justo e um direito gravemente injusto não é direito ou não deve ser obedecido, não nos impele ou não nos compele no foro da consciência apenas com a espada, com a força física, partem dessa obra porque Antígona é uma das primeiras resistentes à opressão do Estado. Ela, a partir do ato de resistência dela, vai ser punida pelo rei Creonte e vai ser condenada a ser enterrada com vida. É uma obra maravilhosa, eu tenho trabalhos escritos sobre ela, é uma obra que se estuda na faculdade de Direito no primeiro ou segundo semestre. Normalmente se faz, além de um estudo e da leitura dessa obra, também um julgamento simulado, seja de Creonte, seja de Antígona ou de outros personagens que aparecem nessa obra. É uma obra escrita em forma de tragédia, então é uma história, mas que retrata momentos fundamentais. Só para você ter ideia, por exemplo, aqui eu posso pegar o julgamento de Antígona, em que Creonte, o rei, coloca ela contra a parede porque ela foi presa realizando o rito funerário do seu irmão, que o rei havia proibido que se realizasse sob pena de morte. Diz Creonte: e tu que baixas a cabeça, admites ou negas que procedeste assim? Antígona: admito, não nego nada. Creonte: tu podes retirar-te para onde queres, da acusação condenatória estarias livre. E tu declaras sem rodeio, sinteticamente: sabias que eu tinha proibido essa cerimônia? Antígona: sabia, como poderia ignorá-lo? Falaste abertamente. Creonte: mesmo assim ousaste transgredir minhas leis? Antígona: não foi com certeza Zeus que as proclamou, nem a justiça com o trono entre os deuses dos mortos a estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que as tuas ordens tivessem o poder de superar as leis não escritas, perenes dos deuses, visto que és mortal, pois elas não são nem de ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram. Por isso não pretendo, por temor às decisões de algum homem, expor-me à sentença divina. Essa é uma das primeiras obras, ainda não filosóficas, uma tragédia, mas que já aborda essa questão de que os governantes muitas vezes podem fazer leis severas que são injustas e que existe um padrão de justiça perante o qual eles devem se organizar ou se dobrar para que as suas leis sejam verdadeiramente leis e sejam boas leis. Sem o qual, sem esse padrão de justiça, se as leis deles não se submeterem a esse padrão de justiça, não forem medidas por esse padrão de justiça, são leis injustas e podem ser desobedecidas. E aqui vem todo o dilema a respeito dessa questão. Fica uma grande sugestão, se você é interessado em filosofia, se você é estudante de direito e mais, se você é interessado em direito natural, certamente essa é uma obra fundamental e indispensável para começar os teus estudos. Tá? Ela também, a linguagem dela, existem diversas traduções, a linguagem dela muitas vezes não é tão simples, mas é uma história. Se você for lendo, você vai entender. E não se preocupe se na sua primeira leitura você não conseguiu compreender toda a história. Eu já leio esse livro reiteradas vezes, quando eu lecionava lá 12 anos na Universidade Luterana, chegava a ler 2 vezes por ano esse mesmo livro, discutia com os alunos e todo semestre eu aprendia alguma coisa. Então, como eu disse, a filosofia ela não é um trabalho de um dia, de um mês ou de um ano, é um projeto de vida. Então, leia que você vai gostar certamente se você tiver um pendão filosófico e já vai ganhar no seu arcabouço, de diário, na sua cultura, na sua formação, algo que é um clássico. Não é gratuitamente que esses livros que eu apresentei até agora são lidos há mais de 2000 anos. Eles se tornaram clássicos e merecem ser lidos. Tá? Então, agora, propriamente dito, vamos passar para a filosofia. Então, acho assim, primeiro, por que, antes de chegar na filosofia ainda, por que Hesíodo ainda não é filosofia, mas também não é uma tragédia, e por que Sófocles não é filosofia, mas também não é uma mitologia? A questão aqui é bem simples. Apesar das duas obras abordarem as questões humanas a respeito da justiça e da injustiça, Hesíodo apela a uma questão de fé
em Zeus e nas musas piérias. Não é ele o autor do conhecimento. Diferentemente, Sófocles, quando escreve essa obra Antígona, ele não apela a uma inspiração divina nem das musas, mas ele se entende como ele próprio autor dessas ideias que estão aqui. Ele não pede inspiração divina para dizer como escrever a Antígona de Sófocles. É ele que é o deus dessa tragédia que está aqui. Logo, existe essa diferença entre mitologia e tragédia. Uma depende de um ato de fé e a tragédia já coloca o homem como o centro da produção da história e do conhecimento ali retratados, porém, ainda não é filosofia, na medida em que Sófocles, apesar de possuir essa atitude de admiração e de choque diante da realidade do mundo que ele quer transmitir para nós através dessa tragédia, através desses atos trágicos que se sucedem nesse texto literário que ele escreveu, ele não se aprofunda dando o porquê dessas leis serem justas ou injustas. Ele não faz o trabalho da razão aqui, ele só apresenta a ideia, ele só apresenta essas leis de Creonte são injustas. Mas, diferentemente dos filósofos propriamente ditos, que vão não se contentar apenas com o que, mas vão buscar o porquê essas leis são injustas e vão buscar apresentar opiniões a respeito dessas leis, apresentar opiniões a respeito do que seja justiça e injustiça e justificar essas opiniões e, mais do que isso, não apenas justificá-las, mas defendê-las nos debates com as outras pessoas e os outros filósofos, limita-se a apresentar as leis de Creonte como injustas. Então, ele está a esse meio passo entre a mitologia e a filosofia. E isso não é um demérito dele, pelo contrário, se você ler essa obra Antígona de Sófocles ou resolver ler a trilogia de Édipo, você vai ver que são obras maravilhosas. Mas a filosofia tem esse algo a mais que começa com os pensadores pré-socráticos, mas que a partir de Sócrates ela se volta para essas realidades humanas, ou seja, enquanto alguns queriam explicar do que é feito o universo, do que se é feito a partir de átomos, se é feito a partir da água, da terra e do fogo, e assim por diante, do que é feito se tudo passa ou se tudo fica, Sócrates passou a refletir a respeito das questões humanas, inclusive desse tema que é comum entre Hesíodo e Sófocles, que é a questão da justiça. Será que existe uma justiça? Será que eu devo agir justamente? Será que eu posso cometer uma injustiça? Ou será que é pior, sofrer ou cometer uma injustiça? Essas e muitas outras questões a respeito da coragem, da felicidade humana e das virtudes passaram a ser analisadas filosoficamente por Sócrates. Então, não posso te apresentar uma obra de Sócrates aqui, já que Sócrates nunca escreveu um livro, contudo, passando já para uma obra verdadeiramente filosófica, e eu acho que você que vai se introduzir na filosofia, você que tem interesse por filosofia, e mais, você que vai estudar direito, tem obrigação de ler, é essa obrinha aqui, na verdade aqui é pela editora LEPM Pocket, é um livro de bolso, né? Então não é um livro muito grosso, é um livro pequeno, a fonte é grande também, e aqui há 3 diálogos de Platão, sendo eles a Apologia de Sócrates, Eutífron e Críton. Na verdade, primeiro Eutífron, que é um diálogo em que Sócrates é um personagem. O autor desses diálogos aqui é Platão, como eu disse, Sócrates não escreveu nenhum texto, e Platão, muitas vezes, por ter ficado impressionado com a execução de Sócrates pela comunidade ateniense, usa, em homenagem a esse grande filósofo que foi mestre dele, ele como personagem nos seus diálogos. Isso traz uma questão de saber o quanto o personagem que está falando aqui nessa obra é Platão, são as palavras de Platão ou as palavras de Sócrates. De qualquer forma, nesse volume, a LEPM colocou Eutífron, que é um diálogo que vai tratar a respeito da piedade e ocorre antes do julgamento de Sócrates, quando ele vai saber do que ele está sendo acusado. Depois, Apologia de Sócrates, e Apologia quer dizer a defesa, e então se sucede durante o julgamento de Sócrates, e aqui é a defesa de Sócrates, e ele vai tratar muito a respeito do que seja justiça e de que ele se preocupa absolutamente em não cometer uma injustiça, vai apresentar as acusações que ele sofre e os argumentos que ele tem para se defender. É aqui em que aparece aquela parte muito famosa da filosofia
que ele e o amigo dele vão no oráculo perguntar quem é o ser humano mais inteligente de Atenas. E o oráculo responde: o ser humano mais inteligente de Atenas é Sócrates. E aí Sócrates sai a caminhar, desacreditando no oráculo, dizendo: olha, os deuses não podem errar, mas eu só sei de uma única coisa, que eu nada sei. E ele vai testar os demais atenienses, seja eles os políticos, os retóricos, os poetas, outros cidadãos de Atenas, a respeito das suas respectivas artes, perguntando a eles, por exemplo, no diálogo Eutífron, o que é piedade? E ele pergunta para um sacerdote, para alguém que sabia o que era piedade, né? Sabia o que era a reverência aos deuses. E aí ele acaba descobrindo que, enquanto os outros achavam que sabiam, ele sabia mais, porque ele sabia que não sabia. Logo, de fato, como o oráculo havia dito, ele era o mais inteligente de Atenas. E depois de A Apologia de Sócrates, ainda nesse volume, vocês vão ter também Críton, que é um diálogo que se sucede entre Críton e Sócrates após a prisão dele e a condenação, e antecede pouco tempo antes da sua execução. E aqui Sócrates é de novo levado a debater a respeito da justiça e de se é legítimo praticar uma injustiça para evitar uma injustiça. Sócrates vivia por um princípio de nunca fazer uma injustiça, ainda que isso envolvesse um risco à própria vida. Logo, esse livrinho é altamente recomendável para quem é interessado em filosofia, para quem é estudante de direito, ou mesmo para você que quer ter uma cultura geral a respeito desses clássicos que até hoje influenciam as nossas ideias e a nossa sociedade na atualidade, né? São livros que são lidos há mais de 2000 anos. O autor é Platão, fica altamente recomendada essa obra de Platão, que é uma obra que você não precisa de um professor, ou de um tutor, ou de alguém para lhe ajudar a ler. A Apologia de Sócrates. O próximo livro, também de Platão, é um clássico onde ele vai enfrentar Hesíodo, por isso que eu trouxe ele para cá também. É um livro mais grosso, ele é composto, se eu não me engano, de 10 capítulos, 9 capítulos. Tá? Os capítulos, muitas vezes, nessas obras gregas, a gente chama de livros. Então, o título dessa obra é A República, é uma obra famosa de Platão, onde ele vai explorar várias questões a respeito da justiça, mas também vai falar a respeito da mitologia da caverna, aquele mito da caverna em que a gente vive num mundo de sombras e, através da filosofia, a gente é capaz de sair do mundo de sombras e ascender a própria ideia do bem, ou o sol, né, que ilumina todas as ideias. Aqui ele vai explicar isso também, e vai enfrentar aquela tese do Hesíodo e apresentar o mito de Er para substituir aquela tese do Hesíodo, como eu havia dito, né? É uma obra maior, é uma obra escrita de uma maneira elegante, mas ela já exige um pouco mais de fôlego. Na minha versão, que não é bilíngue, tem umas 400 páginas. Mas certamente, se você ler um livro desse aqui, você só tem a ganhar. Como a filosofia platônica ela se desenvolve através de diálogos, aqui o personagem principal também é Sócrates, e ele vai entrar em diálogo com diversos outros interlocutores. Muitas vezes ele não apresenta uma resposta final para aquele diálogo. Então isso me atrapalhava a leitura. Mas eu tenho certeza que, se você tiver um pouco de paciência, você terá muito o que aprender com Platão nessa obra. Essa aqui é uma obra acessível e tem várias ideias que até hoje são ainda tipo como uma marca de Platão, debatidas quando você escuta esse mundo das ideias, ou o mito da caverna, ou o próprio mito de Er, o anel de Giges. Tudo isso você vai encontrar nessa obra, e você não precisa de um professor para lê-la. Isso que é o mais interessante, né? Ainda que não retenha tudo que tem aqui de saber, eu mesmo já li algumas vezes e não reti tudo que tem aqui, sempre aprendo alguma coisa. Fica altamente recomendável. Aqui eu vou trazer outro autor, né, que é Aristóteles. Inclusive a Política, eu li quando eu tinha 17 anos por indicação do meu professor, e depois eu fui ler, há uns 20 e poucos anos atrás, essa obra que é a Ética Nicômaco. Aqui Aristóteles vai estudar o que é o bem humano, e como para ele o bem humano é a felicidade, e a felicidade não é nem a posse de riqueza, de beleza, de poder ou de honra, mas a posse e o desenvolvimento das nossas capacidades enquanto seres humanos, ou seja, as nossas virtudes intelectuais e emocionais e sentimentais, ele vai desenvolver esse estudo nessa obra e vai falar a respeito de uma que é muito interessante para todos nós que somos do direito, que é a virtude da justiça. Não se limita a isso nesse livro, na verdade isso é o capítulo 5º, ou o livro 5º dessa obra, mas
é um interessante começo para o estudo da ética e o estudo de Aristóteles. Diferentemente de Platão também, Aristóteles ele não vai escrever essa obra em termos de diálogo, ele vai apresentar respostas, vai começar normalmente cada ponto com as objeções, reunindo o que as pessoas pensam a respeito e apontar o que ele considera correto. Então é uma nova forma de apresentar a filosofia. Além do mais, para Aristóteles, o homem é um animal político. Logo, quando termina a ética, que ele vai falar a respeito da felicidade humana, começa essa obra que a minha, em realidade, é cópia, né? Eu não consegui adquirir o original dessa aqui, que é a melhor tradução que tem em português, pelo menos até os dias de hoje, na medida em que ela é bilíngue, é português e grego, é de uma editora portuguesa, tem disponível online, escaneada, e eu mandei encadernar, e essa é a edição bilíngue da editora Vega. Se você tiver acesso ao livro propriamente dito, que eu não consegui localizar na época, em 2007, se você conseguir, melhor ainda. De qualquer forma, eu estudei e lecionei com base nessa obra muitos anos e é uma obra interessantíssima, né? A política de Aristóteles. Aqui ele vai falar não apenas da felicidade do ser humano, que é um animal político e se realiza em comunidade política, mas ele vai falar da felicidade da comunidade humana, ou seja, o bem comum. Vai falar a respeito das formas de governo, das formas que são boas e das formas que são ruins. Ele vai dividir no governo do um, dos poucos e dos muitos, se é para o bem comum. É uma realeza, uma aristocracia, ou uma politeia, ou um regime republicano. Se é para o interesse apenas do governante ou dos governantes, é uma tirania, oligarquia ou uma democracia. Eu li esse livro lá por 97, 98, a Constituição Brasileira de 88, e todo mundo festejava ela como algo maravilhoso e trazia para o Brasil um regime democrático. Aristóteles, que viveu entre os fundadores da democracia, os atenienses, pouco depois do regime democrático, já sabia que democraticamente eles condenaram Sócrates à morte. Logo, ele não era o mais entusiasta com a democracia, né? Ele sabia que a maioria poderia oprimir uma minoria. E fica altamente recomendado. Esse é um livro que não vai, as obras aristotélicas em geral, não serão as que chegaram ao nosso tempo, pelo menos, não são escritas em forma de diálogo, são escritas muito mais aparentemente como os nossos manuais de filosofia dos dias de hoje. Então é uma leitura diferente para mim. Quando era jovem, uma leitura mais acessível, porque eu encontrava o problema, as perguntas referentes ao problema e as soluções que ele buscava apresentar. Isso para mim era mais familiar na época. Foi por onde eu comecei a me introduzir na filosofia. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que, diferentemente de Antígona, tanto Sócrates quanto Platão e Aristóteles, ou melhor, diferentemente de Sófocles na Antígona, eles não vão apresentar apenas o quê, mas o porquê. Vão dar a justificativa, por exemplo, do que é a justiça e por que ela é assim, e apresentar um conceito e buscar defender perante os interlocutores. Bom, passando agora para a Idade Média, tipo, vendo filósofos que deram seguimento a essa tradição grega, só que eles estavam já sob a revelação do Novo Testamento, ou seja, depois da vinda de Cristo, e certamente sofreram uma influência católica, ou melhor, uma influência grega diante do seu catolicismo. Aqui tem uma obra fundamental e maravilhosa de ser lida, que é O Livre-Arbítrio, de Agostinho. Nela, o Agostinho vai fazer um debate com seu amigo Evódio no maior estilo platônico, ou seja, Agostinho escreve boa parte das suas obras em termos de diálogos. É ele e o Evódio, nesse caso. Eu li um outro que é De Magistro, que é ele e o Adeodato, o filho dele, e vai falar a respeito do mal, do bem, a respeito dessa capacidade humana de ter a sua autoconstituição e a sua capacidade de escolha livre, né, o livre-arbítrio, de se autodeterminar. E também é aqui que ele formula uma frase que é famosa como um jargão justnaturalista, né, inclusive debatido quando um justpositivista quer debater um justnaturalista, eles partem muitas vezes desta expressão que é: uma lei injusta não é lei. Logo aqui no começo já o Agostinho vai falar com Evódio a respeito de que uma lei temporal que enfrenta uma lei eterna ou que é injusta, ou melhor, gravemente injusta, ela não é lei.
Então, se você se interessa por esse tema, aqui é um lugar para começar também na obra de Agostinho, um filósofo medieval. De Agostinho eu gostaria de indicar também Confissões, só que eu estou procurando aqui na minha mesa, eu não coloquei para mostrar para vocês, tá? Mas fica indicado, altamente recomendado para a leitura Confissões de Agostinho. No século XIII, temos aqui Tomás de Aquino, que assim como Agostinho abriu o cristianismo para Platão, para as ideias platônicas, e escrevia em forma de diálogo, Santo Tomás de Aquino escreveu diversas obras, das quais eu trouxe aqui para mostrar para vocês a Suma Teológica, mas recomendo também comentários à Ética Nicomaqueia e comentários à Política, e na Suma Teológica ele vai começar com a descrição de Deus e do trajeto da criatura e da criação até o retorno ao Criador. Logo, no meio desse trajeto, ele é obrigado a enfrentar questões como o que é a virtude, quais são as virtudes, o que é coragem, o que é temperança, o que é justiça, e aqui eu trouxe 2 volumes, esse é o volume A Suma Teológica, nessa tradução que é da Loyola, altamente recomendada, é português e latim, é bilíngue, ela se dá em 9 volumes. Você não precisa, para ler a Suma Teológica, comprar todos os volumes, pode comprar diretamente, por exemplo, esse aqui é o 6, que vai falar a respeito da justiça, religião e virtudes sociais. E aqui, então, está situado no volume 6 da Loyola o famoso Tratado da Justiça, que é maravilhoso, onde ele vai conceituar o que é justiça, vai explicar o que é justiça, enfrentar objeções e depois vai aplicar esse conceito de justiça para diversas situações nos tribunais. É muito interessante e é muito atual essa obra de Santo Tomás de Aquino, porque ele vai realizar uma verdadeira moralidade do poder judiciário. Vai dizer o que cada ator do poder judiciário, o acusador, o defensor, o juiz, as testemunhas, o réu, devem fazer e o que é apropriado esperar deles no poder judiciário. Um outro volume que eu indico ainda de Tomás de Aquino nessa própria coleção da Loyola, da Suma Teológica, é o volume 4, em que ele vai tratar sobre os hábitos e as virtudes, os dons do Espírito Santo, os vícios e os pecados e, fundamentalmente, a lei antiga e a lei nova. É aqui que se encontra, no volume 4 da edição da Loyola, da Suma Teológica, o Tratado da Lei. Então aqui você vai aprender o que é lei eterna, lei divina, lei natural e lei humana. Então você quer um tratado sobre a lei natural, é aqui que você vai encontrar a teoria do Tomás de Aquino. Bom, na Idade Média, certamente existiram diversos outros autores. Uma distinção que eu posso fazer entre os gregos e a Idade Média, que é muito interessante, é que, como eu falei, a República ou a Ética Nicômaco, por exemplo, a República, se eu não me engano, são 9 livros que compõem a obra A República. A Ética Nicômaco, que é uma obra, é composta por 10 livros. Isso se deve ao fato de que eles não escreviam em livros propriamente ditos, mas eles ainda escreviam em rolos de papiro. Então, cada livro dessa obra, cada livro da Ética Nicômaco, livro 1, livro 2, livro 10, era um rolo de papiro. Então, o tamanho da mídia definia o que ia ser estudado naquela obra especificamente. Depois eles reuniram aqueles 10 rolos de papiro e denominaram de Ética Nicômaco, assim como também a República de Platão. Por outro lado, já aqui na Idade Média, você sabe, havia uns copistas e eles copiavam os livros e já havia essa forma encadernada de livro, né? Então essa é uma distinção. Encerrando esse debate agora, né, se a gente já viu o começo de como se aproximar da filosofia, a filosofia grega, a filosofia na Idade Média, eu gostaria de passar para vocês alguns autores iluministas, ou que a gente poderia dizer modernos, né? Século XVI, XVII, XVIII aí, né? Então, começando com eles, primeiro que eu gostaria de indicar para vocês é um famoso Hobbes, que escreveu O Leviatã. Não é que você tenha que concordar com Hobbes. O começo dessa obra é muito psicológico e depois ele vai num crescente até desenvolver o Estado e o contrato social do Estado, mas aqui tem passagens que são clássicas. Por exemplo, o estado de natureza, onde todo homem é inimigo de todo homem. Em outra obra ele vai citar aquele jargão latino de o homem é o lobo do homem. E até hoje essa obra é muito influente em termos de liberalismo nos nossos dias. Ela tem uma vantagem, por exemplo, em termos de humanismo, que Hobbes vai considerar todo homem livre e igual, inclusive em liberdade. Logo, isso era revolucionário para a época, se você pensava na nobreza e na realeza, e que haviam outros que eram súditos, né? Então essa é uma obra nesse sentido inovador para a época.
É uma obra clássica, até os dias de hoje ela pauta muitas questões políticas da nossa sociedade, merece ser lida também. Então, O Leviatã, de Thomas Hobbes. Segundo, mesmo na época que foi escrito o Leviatã, o próprio Hobbes recebeu algumas objeções. A principal delas é desse autor John Locke, também em inglês, escreveu esse livro que são 2 tratados do governo civil, sendo que o segundo tratado do governo, ele vai criticar as ideias de Hobbes, vai dizer que no estado de natureza existe ainda a lei natural e os homens são constritos pela lei natural, ou seja, não é o que ele chama um estado de licenciosidade, o homem não é o lobo do homem, né? Existem regras morais mesmo na inexistência de um Estado e vai apresentar várias soluções que são muito mais contemporâneas do que as próprias do Hobbes. Por exemplo, uma coisa que pauta ainda o Reino Unido ou o Common Law, que o principal poder soberano no regime político deles é o poder legislativo. Ele não foca tanto na separação dos poderes, mas ele foca no peso e na importância do poder legislativo como, de fato, um poder soberano que guarda essa soberania e resguarda o povo. Então, não sei se para os nossos dias atuais, nessa crise institucional entre executivo e judiciário e o poder legislativo e o enfraquecimento do poder legislativo, aqui não traga algumas respostas. Uma frase que eu li aqui, ou um parágrafo que eu li aqui que eu não consigo me esquecer e já enfrentei vários debates usando ela é que quem não se admiraria da paz celebrada entre o cordeiro e o lobo se ela só beneficiasse o lobo? Acho que essa frase se aplica aos dias de hoje. Comente aqui abaixo se você também acha que se aplica aos dias de hoje e de que forma. Essa frase está escrita aqui, são 2 tratados. No primeiro tratado ele vai enfrentar o Robert Filmer, talvez não seja tão interessante para vocês, mas o segundo tratado ele vai construir um contrato social a partir de bases modernas que eu tenho certeza que vai te interessar. Então, segundo tratado do governo civil. Aliás, Locke tem também outras obras, inclusive Carta sobre Tolerância, que são muito interessantes também. Depois de Locke, claro que não poderia faltar, tem aqui da coleção dos Pensadores, aliás, essa coleção Os Pensadores, tanto Hobbes quanto Locke, quanto aqui o Montesquieu pode ser lido, são boas traduções, tá? E aqui eu estou indicando o Montesquieu, que é o famoso tripartidor dos poderes, né? Ele aqui tem vários insights maravilhosos, né? Eu não vou me estender aqui, mas tem várias frases maravilhosas, por isso que ele, inclusive, é um clássico também, assim como Locke e Hobbes, e uma das teses principais dele, que é um capítulo que não pode deixar de ser lido, é quando ele vai falar da separação dos poderes, ou melhor, da liberdade dos súditos e da necessidade da separação dos poderes para isso, e uma das citações que eu gosto de fazer dele, aliás, o ministro do STF, Luiz Fux, quando foi votar agora no julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, inclusive referiu essa frase, fez essa citação, né, de que o judiciário, o mais terrível dos poderes. Então, se você quer entender em que contexto se insere essa frase, em que contexto o judiciário é o mais terrível dos poderes, leia Do Espírito das Leis, de Montesquieu, que é uma obra excelente. Brevemente, o meu menos predileto, mas também é um clássico, né? E que tem que ser lido nessa obra e em outras obras também, porque ele forma o pensamento atual, é Rousseau. Aqui eu trouxe o Contrato Social, em que ele vai falar a respeito do contrato social. Tem várias coisas que você ganha quando você lê esses clássicos aqui, né? Muitas vezes existe uma verdadeira fábula que se cria ao redor deles, e quando você vai ler, não é exatamente o que dizem. Então vale a pena você ler, inclusive o Rousseau, né, no contrato social, para entender o que ele pensa e para entender a nossa sociedade contemporânea. Bom, aqui eu vou começar com um filósofo famoso, né, extremamente famoso, mas extremamente doído. Como eu falei, existem manuais, né, para você ler. Então, esse aqui é um manual, na verdade, se eu não me engano, isso aqui é uma obra publicada, deixa eu ver, provavelmente pela Universidade de Oxford, que foi traduzida pela editora Artmed, e aqui é Alan Wood falando sobre Kant. Então ele vai explicar as noções principais de Kant. Kant é um dos filósofos que, quando eu li com reverência, né? É um sentimento que ele gosta muito em termos morais. Então eu sei que ele é um filósofo mais complexo, um pensamento muito mais denso, logo eu me preparei para ler as obras dele, lendo livros a respeito dele, manuais a respeito dele. Esse aqui é um deles, né, de Alan Wood, Kant, mas li muitos outros, né, li uns 5, 6, 7, 8, 10 manuais a respeito dele. Nenhum,
para ser sincero, é muito bom. O melhor deles, do que eu li, para mim, que interessava especificamente a filosofia prática de Kant, não a crítica da razão pura, que eu li também, mas a crítica da razão prática, fundamentação da metafísica dos costumes e a própria metafísica dos costumes, foi Ernest Cassirer, que tem um manual a respeito de Kant muito interessante nessa parte. Aqui, especificamente, eu trouxe para vocês uma boa tradução da fundamentação da metafísica dos costumes, em que ele vai apresentar o imperativo categórico e outros conceitos, que é um clássico ainda nos dias de hoje, né? Fica recomendado, é um livro dificilzinho, não é muito grosso, mas vale a pena ser lido. Se você quer saber o que é o imperativo categórico, é aqui que você deve partir. Finalmente chegando, né, nos dias de hoje, minha última recomendação de vídeos e de leitura, porque a gente já está falando agora nos nossos tempos, o professor que eu vou mencionar agora, ou o filósofo que eu vou mencionar agora, ele ainda é professor na Universidade de Harvard, é o famoso Michael Sandel. Ele já esteve no Brasil recentemente algumas vezes, tem essa obra que é Justiça, o que é fazer a coisa certa. Essa obra, que é um livro extremamente didático, maravilhoso, faz uma abordagem histórica da filosofia num sentido não exatamente histórico, mas faz uma abordagem pontual de diversos temas da filosofia. Por exemplo, se você ler esse livro, você vai entender as principais teses de Kant, do utilitarismo, do consequencialismo e de outras todas teorias, assim, inclusive de Aristóteles também. Tá? O que é legal desse livro também é que ele possui um curso a respeito desse livro, ou seja, as aulas dele que originaram esse livro estão disponíveis gratuitamente na internet, no YouTube. Então, se você compra esse livro, você pode assistir os vídeos também, né? Você pode assistir os vídeos da aula, e as aulas são altamente debatidas. É um clássico já no YouTube, né? Um curso Justiça, o que é fazer a coisa certa, com Michael Sandel. Está legendado em português, você encontra facilmente fazendo uma busca no YouTube aí. Fica altamente recomendado o livro. Adianto para vocês que não, normalmente, como é um best-seller, ele não é um livro muito caro de se adquirir também. Você pode comprar usado ou novo, não vai sair muito caro para você adquirir. Ele enfrenta, aliás, nesse livro, vários problemas específicos, várias questões específicas. A filosofia é tratada de uma maneira abstrata, filosófica, mas aplicada a soluções de problemas concretos. Um outro livro que eu já fiz um grupo de pesquisa a respeito, e é maravilhoso, é também do Michael Sandel, O que o Dinheiro Não Compra. Altamente recomendado, já fiz um grupo de pesquisa na Universidade Luterana a respeito dele. Inclusive, muitas vezes em alguns debates eu penso alguns argumentos do Michael Sandel e consigo enfrentar consequencialistas, ou por exemplo, uma corrente que vem sendo hegemônica aqui no Sul, que é a do Law and Economics, ou Direito e Economia, e alguns argumentos que o Michael Sandel traz aqui, né, nessa obra, O que o Dinheiro Não Compra, consegue botar essa corrente em xeque em alguns pontos estratégicos. Bom, uma outra obra que eu adquiri não faz muito tempo, é A Tirania do Mérito, também altamente recomendada. Confesso para vocês que eu não li, mas conhecendo as outras obras do autor, sei que é maravilhosa. Ele escreve de uma maneira muito clara e didática, né? Fica aqui também Contra a Perfeição, do Michael Sandel também. Então, esse encerramento do vídeo eu estou trazendo obras do Michael Sandel, porque eu acho que para quem quer começar a filosofia é um bom caminho. Aliás, A Justiça, o que é fazer a coisa certa, ou O que o dinheiro não compra, certamente são obras de entrada para você que não tem muito estudo em filosofia. Você, na Justiça, o que é fazer a coisa certa, você vai ter um panorama da filosofia numa obra propriamente filosófica, né? Vendo a filosofia aplicada a problemas concretos, assim como em O que o dinheiro não compra. E finalmente, como eu trouxe várias obras que eu digo aqui, que são didáticas e são escritas de uma forma clara e até prazerosa de ser lida, eu trouxe essa obra do Michael Sandel, que é O Liberalismo e os Limites da Justiça. Essa aqui eu indico só para quem já é desenvolvido na filosofia, porque em que pese Michael Sandel escrever de uma maneira didática, ter vídeos gravados no YouTube, e é um dos professores que eu me inspiro para manter esse canal, isso não rebaixa a capacidade cognitiva dele, a capacidade filosófica e a capacidade acadêmica dele. Esse livro, se eu não me engano, eu já li ele, mas se eu não me engano é a tese de doutorado do Michael Sandel, e ele vai enfrentar
John Rawls em Uma Teoria da Justiça, mostrando que o Rawls que diz que existe uma prioridade do justo sobre o bem, e ele vai mostrar que Rawls, ele na verdade se trai, ele está fazendo uma teoria moral, uma teoria ética, em que pese dizendo que não está fazendo. Ele vai enfrentar essa questão aqui, e ele vai enfrentar de uma maneira magistral, em que o próprio Rawls teve que depois responder às críticas que ele apresentou. Ou seja, apesar dele ser um filósofo que tem obras que eu posso considerar introdutórias, ou que são obras que certamente vão ajudar você que não tem muita experiência em filosofia a se aproximar da filosofia, ou, por exemplo, antes de ler qualquer um desses autores aqui, talvez você devesse ler A Justiça, o que é fazer a coisa certa, assistir os vídeos, e depois você já vai ter um panorama a respeito de quem é Kant, o que ele trata, onde se aplica os conhecimentos dele, o imperativo categórico, por exemplo, os utilitaristas e assim por diante, né? Então, ele faz essa abordagem que não é uma abordagem exatamente histórica, mas que aborda diversos autores da filosofia e apresenta esses autores de uma maneira didática. Nessa obra aqui, só se você já tiver lido Rawls e realmente queira fazer um estudo profundo, porque esse professor, além de ser um professor didático, além de fazer um trabalho de difusão da filosofia, é uma pessoa extremamente inteligente e que possui um intelecto altamente desenvolvido e que merece ser respeitado enquanto filósofo e professor. E com isso, essas sugestões de leitura, e de certa forma eu tentei fazer isso de uma maneira didática, eu encerro esse vídeo, que ficou um pouco grande, mas que pode dar um bom trajeto para você que não sabe por onde começar o seu estudo da filosofia a partir dos vídeos. Se você gostou desse vídeo e quer se dedicar ao estudo da filosofia, para facilitar a tua vida, eu vou deixar em ordem cronológica todos os autores citados, inclusive as obras recomendadas, para que você possa copiá-las, colar num bloco de notas no teu computador ou celular e ir checando qual dessas obras você já leu e qual pretende ler. Então, confira na descrição do vídeo que a lista estará disponível para você. O final do meu último vídeo nesta série, né, como estudar a filosofia ou como se aproximar da filosofia. A filosofia propriamente dita não é apenas a leitura dos livros, mas essa postura de admiração e reflexão diante do mundo, e os livros são apenas um dos caminhos para se chegar na filosofia. Um grande abraço e uma boa semana são os votos do professor Leandro Cordioli.